ela faz com que você consiga identificar, perceber quando a queda de alguém, ou até mesmo a sua, está prestes a acontecer. Então cuidado, não estou falando aqui de ser adivinho, não estou falando de adivinhar o futuro, não, estou falando de conhecer a palavra. Isso aqui não está à toa, Deus está dando a soberba e a altivez como um sinal, igual a nuvem, quando fica escuro, igual o relâmpago quando começa a ventar, o que você fala? Vai o quê? Vai chover. Você está adivinhando? Não, você está olhando os sinais. E a soberba e a altivez são sinais que você tem que estar ligado neles, porque se eles começarem a aparecer na sua vida, se você estiver ligado neles, irmão, dá tempo de você se corrigir antes da ruína, porque a ruína vai ser certa. Dá tempo de você se corrigir antes da queda, porque o próximo passo, o próximo acontecimento, depois da soberba, depois da altivez, é a ruína, é a queda. Então cuidado, porque talvez você vai identificar isso em você antes que seja tarde, ou talvez você esteja vendo isso em alguém na sua casa e na sua família, e você tem que clamar a Deus pela vida dessa pessoa, para que ela se desperte, porque o próximo acontecimento de quem hoje está na soberba, na altivez, deixou que o orgulho entrasse no seu coração, vai ser a queda, vai ser a ruína. E eu estava lendo a respeito disso, lá em Sofonias, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá, Sofonias capítulo 2, versículo 15. Onde que está Sofonias, pastor? Se você abrir lá em Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, você vai voltando atrás, você vai achar Zacarias, aí você volta mais um pouquinho, você vai achar Ageu, aí você volta mais um pouquinho e você vai achar Sofonias. É um livro pequenininho, 3 capítulos só. Mas pensa num livro, eu estava lendo bastante Sofonias esses dias, pensa num livro para falar do juízo final, para falar do dia da vinda do Senhor, para falar do fim do mundo. Meu irmão, isso aqui é cheio, é repleto de profecias a respeito do fim dos tempos, coisa forte mesmo. Se você depois tiver oportunidade, leia Sofonias para você ver o capítulo 1, 2 e o 3, é curtinho, né? Pequenininho. E algumas coisas aqui vai falar a respeito disso, né? Da soberba, da altivez. Olha o que diz aí Sofonias capítulo 2, versículo 15. Quem achou aí, diga amém. Diz assim, ó: esta é a cidade alegre e o quê? E descuidada. Presta atenção nisso aqui. Que dizia no seu coração, o que ela dizia? Eu sou, e não há outra além de mim. Olha para o pastor, a gente vai terminar de ler já já. Mas ele diz assim, ó: esta é a cidade alegre e descuidada. Uma cidade, meu irmão, que estava passando um momento tão bom, que estava num momento de tanta alegria, que deixou de tomar cuidado. Com o que, pastor? Com isso que nós estamos falando hoje, com a altivez. Deixou de ser cuidadosa, se tornou descuidada com a questão da soberba, da altivez, do orgulho. Cuidado para essa cidade não ser você, a cidade alegre e o quê? E descuidada. Aqui, se você ler o contexto, depois você vai ver que está falando da cidade de Nínive. Mas isso aqui serve para nós hoje. Isso aqui sou eu e você. A Bíblia atualizada, acho que a Bíblia RA, olha como ela fala, ele vai colocar ali para mim. Coloca ali para mim, olha lá. Esta é a cidade alegre e o quê? Confiante. No lugar de descuidado, ele fala confiante. Eu gostei dessa tradução aqui. É aquela pessoa que está num momento tão bom, que ela está com excesso de confiança, ela não está percebendo. Está demais. Por que está demais? Escuta essa declaração, ó. Eu sou a única e não há outra além de mim. Fala misericórdia. Cuidado, viu? Cuidado, porque ela estava tão confiante que ela começou a dizer consigo mesma: não tem ninguém além de mim. Eu não preciso mais de ninguém. Não preciso igual todo mundo. Olha, eu sou a única e não há outra além de mim. Olha, se não tiver eu, ninguém faz. Se não tiver eu, não acontece. Olha, se não for eu nessa casa. Cuidado, irmão, com esse negócio. Cuidado, para que isso não comece a entrar no seu coração. E você comece a perder a bênção de Deus. E você comece a se tornar confiante, ou como diz na outra tradução, descuidado demais. Isso é perigoso. O que nós vimos lá em Provérbios? Que quando você vê a soberba, você está vendo a soberba aqui, sim ou não?
O que vem depois dela? O que vem depois da soberba? A ruína. Quando você vê altivez de espírito, o que vem depois da altivez de espírito? A queda. Você vai ver como que a Bíblia se confirma. Ela começou a dizer, eu sou a única e não há outro além de mim. E olha o que diz agora, como se tornou em quê? Desolação. O que é desolação, pastor? Destruição, ruína. Exatamente o que a Bíblia diz. Você vê como se confirma? Em pousada de animais. O que é pousada de animais? Um lugar que ficou abandonado. Era uma cidade que achava que igual ela não tinha outra. Era uma cidade que o povo, quando fala cidade, está falando de parede não, está falando de pessoas. Está entendendo? Sim ou não? Está falando de construções. A cidade eram as pessoas que estavam lá, as pessoas que moravam lá. Estavam achando que eram as únicas, que igual elas não tinha outra. Irmão, cuidado com isso. A minha esposa até colocou um negócio esses dias lá nas redes sociais que eu achei interessante. Era uma frase que dizia assim, olha, quando você achar que é insubstituível, Deus te substituirá. Que é verdade. Esse negócio de que eu sou único, eu sou a única, meu irmão, não tem não. Se eu deixar isso entrar no meu coração, o próximo passo é a ruína. Vai ver na Bíblia quantos que deixaram isso entrar no coração. A Bíblia fala, se eu não me engano, sobre o rei Uzias. O rei Uzias começou a prosperar, começou a crescer e começou a ser tão bem sucedido em tudo, que ele achou que não precisava de mais ninguém, que era só ele já era o suficiente, ele já queria pegar o incensário e subir no altar para poder ministrar o incenso, e acho que 50 sacerdotes, se eu não me engano, não vou lembrar a quantidade, falando para ele, não faz isso, Urias, e ele indo de frente com todo mundo, não, quem o rei aqui sou eu, quem sabe o que está fazendo sou eu. Meu irmão, de repente na testa dele sai a lepra. Na hora ele ficou mansinho, já deu pressa nele e se apressou a sair do templo. Por quê? Porque ele começou a achar, irmão, que só tinha ele, que só era ele podia, e depois da soberba, a soberba é um sinal do que vai vir depois. O que vai vir depois? A ruína. Como se tornou em desolação, em pousada do quê? De animais. Qualquer que passar por ela, assobiará com desprezo e agitará a mão. Isso aqui era um ditado, né? Um costume de antigamente. É como alguém passasse e ficasse impressionado com tamanha destruição. Foi o que aconteceu com aquela cidade. Mas por quê, pastor? Não é por acaso. Olha para o próximo versículo, capítulo 3, verso 1, é o próximo aí, né? Ai da rebelde e manchada da cidade, o quê? Opressora. Por quê? Por que essa cidade era desse jeito, ou por que essa cidade passou por isso? Eu vou mostrar para você, versículo 2 aí agora, do capítulo 3. Não ouve a voz, não aceita castigo ou disciplina, não confia no Senhor e nem se aproximou de quem? Do seu Deus. Por isso, é aquela pessoa, irmão, que não aceita ali, eu gostei daquela tradução que fala, não atende a ninguém. Você vai falar, a pessoa não aceita, você vai falar, a pessoa não quer saber da palavra, não aceita disciplina. Ah, porque ninguém manda na minha vida, porque eu sei o que eu estou fazendo. Ah, porque quem paga as minhas contas sou eu. Cuidado, hein? Cuidado com esse negócio. Já ouvi muito isso aí. Que ninguém paga as minhas contas. Pois é, ninguém paga as suas contas. Mas tem pessoas que Deus pode usar, meu irmão, para te ajudar. Cuidado com esse negócio. Que eu sou única, né? Como diz a cidade ali. E não há outra além de mim. Não, meu irmão, para ouvir, não atende ninguém, não aceita disciplina, não confia do Senhor e nem se aproxima de seu Deus. A coisa está pegando, a pessoa não vai, não se rende a Deus, a coisa está ficando difícil, a pessoa não se rende ao Senhor. Meu irmão, o próximo passo vai ser a ruína. Eu vou te mostrar um exemplo claro disso aqui, que eu comecei a meditar desde domingo, mas não deu para dar tudo domingo aqui para você, mas isso aqui é muito forte que eu vou te mostrar. Vamos lá para Daniel capítulo 4 agora. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Daniel capítulo 4. Lá depois de Ezequiel. Essas palavras assim, fica até difícil sair o glória a Deus, né?
Mas a gente precisa, irmão. A gente precisa desses puxões de orelha, a gente precisa para que a gente não se torne a cidade alegre e o quê? Descuidada, e comece a bater no peito dizendo assim, eu sou a única e não tem ninguém além de mim. Começou a bater no peito e falar isso, próximo passo qual que é? É a destruição. É a destruição, então cuidado. Olha o que fala Daniel capítulo 4, versículo 24, isso aqui é muito forte, para mim é uma das passagens mais fortes que tem na Bíblia, a respeito do orgulho, né? A respeito desse assunto. A Bíblia fala de um rei chamado Nabucodonosor, e ele tinha tido um sonho. Nesse sonho ele viu uma árvore muito grande, os galhos dela serviam de abrigo para os animais, para as aves do céu, e no sonho lá, alguém diz, corte a árvore, deixa só o tronco lá. E ele não entende nada, depois você pode ler o capítulo 4 todinho, chama os sábios, pede a interpretação do sonho, chama lá os adivinhos lá, ninguém consegue explicar o sonho para ele. Até que chega Daniel. E Daniel vai dar a interpretação do sonho aí a partir do versículo 24. Quem achou, diga amém. Esta é a interpretação, ó rei, e esse é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei meu senhor. 25. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás um molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Olha que coisa séria. O Daniel, meu irmão, falou exatamente, abertamente, tudo o que significava aquele sonho. Daniel não passou pano quente, não. O Daniel não tampou o sol com a peneira, não. O rei, eu vou falar para o senhor, não sei se é isso, viu, rei? Pode ser que seja, pode ser que não. Ele não ficou com medo do rei, não. O rei, o negócio é o seguinte, é exatamente isso que eu vou falar para o senhor que significa. Isso aí significa que o senhor vai ser tirado do meio dos homens, e o senhor vai se tornar um bicho. O senhor vai ser igual um animal, e o senhor vai comer grama igual boi, para o senhor aprender que o Altíssimo é quem tem domínio sobre o reino dos homens. Falou escrachado, mas Deus é misericordioso, e Ele continua falando. Ele diz no 26, e quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, porém, o que? Depois que tiveres conhecido que o céu, que o céu, antes não vai voltar não. Tem coisa, meu irmão, que enquanto a pessoa não reconhecer que depende de Deus, que precisa de Deus, que ela deve a Deus a satisfação da vida dela, da vida dele, que é o céu que governa a vida dele, a vida dela, a coisa não volta, o reino não volta. E ele ouviu tudo aquilo, ouviu, e olha mais o que Daniel vai falar para ele agora, 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Fala comigo, orgulhoso não aceita conselho. Não aceita. Esse é o problema do orgulhoso. Sabe por quê? A Bíblia diz que antes da queda sempre vem o bom conselho, mas o altivo ele não aceita conselho. O soberbo ele acha que ele é o único que sabe. Como aquela cidade, né? Eu sou a única. Não tem ninguém além de mim. Ele não aceita disciplina, você leu lá comigo, né? Não atende a ninguém, não aceita disciplina e não procura o Senhor. Esse é o problema. O Daniel até tentou. O Daniel ia dar para ele um conselho, mas repete de novo, fala orgulhoso, não aceita conselho. Por isso que tem gente que ouve a palavra e não adianta nada. Porque o pastor está pregando aqui, ela está falando assim lá no coração dela, quem manda na minha vida sou eu. Sim ou não? Por isso tem gente que não, ainda que a palavra venha, ela vai ter que sofrer a consequência. O orgulhoso, por que ele tem que passar pela consequência? Porque ele não aceita o quê? O conselho. O conselho já era para não sofrer a consequência, mas ele não aceita. Não, que eu sei o que eu posso fazer. Como diz o ditado, né? Quem paga as minhas contas sou eu. Pastor não vai mandar em mim não. Eu sei o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Eu sei até onde eu posso ir. Ninguém quer mandar em você. Você tem que aprender a ouvir o quê? Conselho. Conselho, irmão, é algo maravilhoso quando dado dentro da palavra de Deus. Se conselho fosse bom não dava, se vendia. Conselho do mundo. Esse aqui é de graça, irmão.
E é o melhor que tem. Se você parar para ouvir, ele vai te livrar de muito sofrimento. Ele vai impedir você de pastar na vida. A verdade é essa. Mas ele não ouviu. Qual era o conselho? Escuta isso. Versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, e talvez se prolongue a tua o quê? Ó rei, sai desse pecado. Desfaz os seus pecados pela justiça. Ó rei, deixa o pecado e começa a andar certo. Irmão, quantas vezes a palavra vem, a pessoa está na igreja há tanto tempo, e a palavra diz, deixa esse pecado, deixa essa vida errada, mas sabe qual que é o problema? Olha para o pastor, eu sempre digo isso, se a consequência do pecado viesse logo em seguida que a pessoa pecou, ou está vivendo naquele pecado, ela deixaria de pecar, mas muitas vezes não vem na hora, muitas vezes demora, meu. E aí a pessoa começa a achar que ela pode ficar naquela situação que não vai acontecer nada. Não está acontecendo nada. Ih, esse negócio aí é tanto tempo, o pastor fala, que não sei o quê, e a pessoa acha que pode ficar desse jeito e não vai acontecer nada. Não, isso é besteira. O pastor fala aí que não pode beber e tudo. Ih, estou na igreja há tanto tempo, de vez em quando eu tomo lá as minhas biritinhas, não aconteceu nada até hoje. De vez em quando eu estou lá com meu cigarrinho, não aconteceu nada até hoje. Eu estou com a minha mulher, eu vou na igreja, mas de vez em quando eu dou uma escapadinha, até hoje não aconteceu nada. A pessoa acha que ela vai poder continuar desse jeito e não vai acontecer nada. Não, eu posso. Não, ninguém sabe o que eu estou fazendo isso aí. Deus me entende, Deus sabe. Esse negócio de Deus sabe, Deus entende, já levou muita gente para o inferno. O primeiro que falou isso foi lá no jardim do Éden. A serpente falou para Eva, mas Deus sabe, fica tranquilo, Deus sabe, Deus entende. E aí a pessoa acha que ela é especial, é por isso que é orgulhoso, né? Porque acha que é a única, só com ela não vai acontecer, só ele pode continuar no pecado, só ela pode continuar fazendo errado, que só com ele, todo mundo veio a destruição, mas com ele não, comigo não vai acontecer nada, eu posso. Eu consigo. Esse já é o sinal do orgulho. Esse já é o sinal. E depois desse sinal vai vir a destruição. Eu posso. Comigo não aconteceu nada até agora. E meu irmão, você acha que você vai ser diferente de alguém? Se Deus não poupou os anjos, a Bíblia fala, os anjos que erraram lá, por causa do orgulho e da altivez, você acha que Deus vai poupar você? Vai poupar a mim? Se não poupou os anjos que eram perfeitos? Isso é coisa séria, coisa para a gente parar e pensar. Não, eu tenho que dar ouvido a esse conselho da palavra, porque eu não posso ir achando que nada está acontecendo, que a consequência não está vindo, porque até agora não aconteceu. Pode ser que até agora não tenha acontecido, mas se você desprezar o conselho, pode ser que daqui a pouco aconteça. Pode ser que até hoje não aconteceu, mas se você sair daquela porta e desprezar esse conselho, pode ser que depois desse culto aconteça. Pastor, está amarrado em nome de Jesus. Não, é uma verdade. Porque o Nabucodonosor não sofreu consequência na hora. Daniel falou para ele, olha, segue o meu conselho e desfaz os teus pecados pela justiça. Começa a andar certo. As tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Seja útil, ajuda quem precisa. Vai lá, faz alguma coisa para mudar esse seu jeito de ser. E ele não fez nada. E olha o que diz o versículo 28. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Aconteceu tudo que Daniel falou, aconteceu. Mas presta atenção no versículo 29 agora. Quando foi que aconteceu? Aconteceu na hora, pastor? Não. Ao cabo de 12 meses. Quanto tempo? O que são 12 meses? 1 ano, irmão. Olha aqui, pastor. 1 ano esse homem passou fazendo a mesma coisa sem acontecer nada. Está aí o perigo, aonde eu falo para você. Porque, irmão, tem gente que ela acha assim, não está acontecendo nada até agora. Irmão, às vezes não aconteceu até agora, mas pode acontecer. Se você não deixar, se você não largar esse erro, se você não largar o pecado.
Não fica brincando com a sorte, não vai apostando não. Aí a pessoa recebe a palavra, na hora toma um susto. Imagina, Nabucodonosor deve ter assustado na hora. Então é isso? Então tá bom. Mas saiu dali e ele esqueceu, irmão. Porque passou um ano, ó. Um ano, 1 mês, 2 meses, não aconteceu nada. 3 meses, 6 meses, 7, 8, 9 meses. Não aconteceu? Nada. 1 ano depois ele já tinha até esquecido. Escuta isso. Ele já tinha até esquecido daquela palavra, daquele sonho. Olha o que diz o versículo 29. E ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, 30, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? 31, ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o quê? O reino. Fala, misericórdia. E ó, passou 1 ano, hein? 12 meses depois, ele já devia estar achando, não vai acontecer nada não aconteceu até agora. Isso aí é o pastor querendo assustar a gente e tal. Não, irmão, ouve o conselho. Às vezes demora, mas pode ser que depois de um bom tempo, venha aquela consequência. Ele a tinha até esquecido. Depois de 12 meses, ele está lá passeando no seu palácio, ele levanta a voz e fala: olha só, se não sou eu, essa aqui não é a grande Babilônia. Era o maior império que tinha no mundo na época, maior império. Ele levanta a voz e fala assim: isso aqui foi com o meu poder, eu que consegui. Veio a voz do céu e disse: chega, acabou o seu tempo, acabou sua oportunidade, passou de ti o reino. Irmão, eu não preciso deixar chegar nesse ponto. Deus já me deu sinais para que eu possa consertar antes. Sim ou não? Sim. Quem sabe se ele tivesse seguido o conselho de Daniel, talvez não seria chegado nessa consequência. Mas ele nem estava aí, desprezou. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Nem se importou. E o tempo foi passando, ele achou que não aconteceria nada. Mas chegou um dia que veio. O dia que ele esqueceu, veio a voz do céu e disse: você foi avisado. Passou de você o seu reino, acabou. E olha o que acontece com ele. Deixa eu correr aqui por causa do horário. É o versículo 32, né? E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem? Fala comigo, quem manda é Deus. É Deus, irmão. Não, Deus está no controle de tudo. E Deus falou: você vai passar por isso até você reconhecer que Deus é quem está no controle de todas as coisas, que você depende dEle, que sem Ele você não é nada, que você só tem o que tem, porque Deus te deu e tem te dado. E se você não se rende a Ele, e se você não reconhece isso, Deus tira. Ai, pastor, Deus tira? Tira. Deus quer dar até mais, mas Ele não pode dar mais para quem não reconhece nem o que tem até agora, para quem acha que é pela sua força e pelo seu poder. E aí diz mais, ele fala no versículo 33, na mesma hora se cumpriu a palavra sobre o rei Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o quê? Pelo, como as penas da águia, e as suas unhas, como as das aves. 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos aonde? Ao céu. Irmão, depois de tanto tempo, de pastar tanto, de comer tanto, você sabe que isso aqui não é historinha não, isso aqui é verídico, é verdadeiro. Eu estava conversando isso até com alguém, não lembro com quem foi, e essa passagem de Nabucodonosor, ela é registrada até fora da Bíblia, em outros registros históricos, fala desse rei. Esse rei que se transformou em um verdadeiro animal. Eu imagino que se fosse nos dias de hoje, seria diagnosticado como esquizofrenia, loucura, né?
Loucura, ele perdeu o juízo e ele foi, irmão, viver com os animais. Ele comia grama. Quem comia da melhor comida daquela época, melhor comida que podia existir, passou a comer grama, junto com os animais. Meu irmão, quem vestia a melhor roupa, passou a ser molhado pelo orvalho todo dia. Os pelos cresceram igual bicho, as unhas cresceram igual bicho. Ninguém podia chegar perto dele. Eu imagino que os seus oficiais lá, a sua família tentou chegar perto dele, ele rosnava, ele mordia, ele avançava. Isso eu penso, tá? Ninguém conseguiu tirar ele lá do mato. E se fosse fácil, tiraria ele de lá. Mas ninguém conseguia tirar ele de lá. Devia rosnar igual bicho, devia uivar igual bicho. Ninguém tirava ele de lá. Ele ficou lá comendo grama, comendo mato, igual um animal completamente sem juízo. Ele não falava mais. Ele não tinha mais fala, ele não andava de duas pernas. Que coisa, hein? Ele não andava ereto, ele andava prostrado, até ele reconhecer que era Deus que dirigia todas as coisas. Que coisa séria. E olha o que ele vai falar aqui, 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu quê? Entendimento. Diga glória a Deus. Tem gente que precisa, irmão, olhar para o céu, para voltar ao entendimento. Está pastando aí na vida e não está entendendo por quê, não está conhecendo, não está percebendo. Está sofrendo, está pastando feito animal, passando um sentido de sofrimento, e não está levantando os olhos para os céus, não lembra de Deus, não faz uma oração, não tira um dia para estar na igreja, não tira um dia para buscar Deus. Não, porque eu tenho as minhas coisas, porque não dá tempo, porque eu tenho tanta coisa para fazer. Meu irmão, só vai voltar o entendimento quando voltar a levantar os olhos para o céu, a lembrar de Deus. Até então, irmão, ele havia até esquecido de Deus. Depois de muito tempo é que ele foi levantar os olhos para onde? Para o céu. Antes ele estava olhando só para onde? Fala assim, ó, para o umbigo dele. E é o que muita gente está fazendo. Quando ele levanta os olhos para os céus, volta o entendimento. O que diz mais? E ele fala assim, eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. 35. E todos os moradores da terra são reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. E não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, que fazes? 36. E no mesmo tempo, tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi o quê? Aumentada. Deus é misericordioso, sim ou não? Deus devolve, irmão, mas só devolve depois que a pessoa reconhece que é Deus quem manda. Deus devolve e até aumenta, amém? Deus devolve até dá mais, só depois que a pessoa se humilha, só depois que a pessoa se quebranta diante do Senhor. Só depois que ela reconhece que é Deus que faz, que tudo vem dele. Ele foi voltado ao seu lugar, a sua glória foi aumentada. E olha o que ele diz agora no versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam aonde? Na soberba. E ele pode, irmão. Olha, talvez eu estou pregando, você está lembrando de alguém. É alguém lá na sua casa que você manda mensagem com uma palavra, a pessoa nem vê, nem te responde. Você manda uma mensagem com uma oração, a pessoa ignora. Não quero saber dessas coisas não. Você chama para vir na igreja, não tenho tempo não. Irmão, escuta o que eu vou te falar. Vai chegar um dia que a pessoa vai te pedir para você mandar uma palavra para ela. Vai chegar um momento que a pessoa vai pedir para você fazer uma oração por ela. Pastor, eu mando lá uma palavra, eu mando uma mensagem, a pessoa nem responde. Me ignora, zomba de mim. Eu já passei por isso. Eu já passei.
Contei um caso esses cultos aí atrás. Já vi pessoas que... Eu mando sempre uma mensagem, sempre mando uma oração lá. E já houve pessoas até que já zombaram já. Eu não quero saber disso não. Isso aí não me ajuda em nada. Eu falei, olha, a partir de hoje eu não mando mais mensagem nenhuma. Pode ficar tranquilo que eu não mando mais mensagem. Só que vai chegar um dia que você vai querer receber essa mensagem. E quando isso acontecer, eu vou estar aqui para te ajudar. Irmão, foi pouco tempo depois. Foi pouco tempo depois. Estou falando para você. Hoje, talvez, você vai falar com seu filho, filho, presta atenção, a palavra de Deus, que eu não quero saber da palavra de Deus, não. Você vai falar com a filha, vai falar com o marido, vai ungir, né? Vai levar o azeite para a pessoa. Eu não quero essas coisas, não. Despreza o azeite, despreza a campanha, despreza o propósito. Irmão, escuta, vai chegar um momento que a pessoa vai pedir para você. Ela vai falar para você, por favor, ora por mim. Você não tem aquele azeite lá, não? Que dia que tem culto na sua igreja? Por favor, faz uma oração para mim. Me dá uma palavra daquela. Aquele que antes prezava. Deus vai permitir chegar nesse ponto para que ele possa pedir. Para que ele possa clamar. E vai chegar, pastor? Vai. Por que vai chegar? Por amor, por misericórdia. Para que não venha ruína, para que não venha destruição. Deus pode devolver? Tanto pode como vai. Eu creio em nome de Jesus. Mas primeiro a pessoa tem que reconhecer que é o céu quem governa. Amém, Jesus? É o céu quem governa. É Deus quem manda. Hoje eu quero fazer esse propósito com você. Por isso que eu falei dessa palavra. Você vai pegar essa mãozinha, nós vamos orar. Já o horário já está dando. Quem não tem a mãozinha,